Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um estudo aqui do nosso canal e hoje vamos falar sobre o conceito de vontade geral do filósofo Rousseau. Depois de fazer algumas considerações iniciais, vamos falar sobre o conceito de vontade geral que nós encontramos na obra do Contrato Social. Em seguida, vamos ressaltar a distinção feita por Rousseau entre vontade geral e vontade de todos e vamos encerrar o estudo abordando a relação entre vontade geral e a lei e vontade geral e a figura do legislador. Vamos a mais um estudo aqui no nosso canal. Olá pessoal, tudo bem? O estudo de hoje pode ser visto como uma continuidade dos vídeos que nós já temos sobre Rousseau aqui no nosso canal. No primeiro vídeo, que eu vou deixar o link aqui nos cards, nós demos ênfase à visão contratualista do filósofo, explicando o contrato social e como esse contrato está na origem da sociedade. Esses temas nós encontramos no livro 1 do Contrato Social. Um dos temas abordados no livro 2 do Contrato Social é a questão da soberania, suas características e limites, que foi tema do nosso segundo vídeo. E o tema da vontade geral aparece no livro 2 e no livro 4 do Contrato Social. A importância do tema da vontade geral para Rousseau aparece logo no início do segundo livro do Contrato Social, onde Rousseau afirma que a primeira e mais importante consequência decorrente dos princípios até aqui estabelecidos é que só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado, de acordo com a finalidade de sua instituição, que é o bem comum. Vejam esses dois pontos, dirigir as forças do Estado e bem comum. Guardem eles porque eles são essenciais. Mas vejamos antes uma breve curiosidade. Geralmente, quando se fala das influências de Rousseau sobre movimentos como o Iluminismo e a Revolução Francesa, destaca-se as ideias de liberdade, igualdade e de soberania popular. Mas você sabia que o conceito de vontade geral também se inclui nesse conjunto de ideias? Vejam o artigo 6º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgado pela Assembleia Nacional Francesa em 1789. A lei é a expressão da vontade geral. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirada em ideais iluministas, definiu direitos individuais e coletivos no contexto da Revolução Francesa e estabelecia uma clara relação entre lei e vontade geral, a lei como expressão da vontade geral. E nós vamos falar sobre isso mais adiante. O tema da vontade geral faz parte do núcleo do pensamento político de Rousseau junto com o conceito de soberania. E a soberania, outra coisa não é que o exercício da vontade geral. Mas nós já falamos aqui sobre o conceito de soberania para Rousseau no nosso canal. Rousseau era um filósofo contratualista. E quando ele fala do contrato social, nós vimos que esse contrato, ou pacto social, ele dá origem a uma associação na qual os homens passam a viver em sociedade. Essa associação forma um corpo moral e político que deve ser dirigido pela vontade geral. Lembram da citação de Rousseau, onde ele diz que só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado e que eu pedi para vocês gravarem essa informação? Quando Rousseau define o pacto social no capítulo 6 do livro 1 do Contrato Social, ele diz: cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade geral. Vale a pena repetir para fixar bem esse conceito. O corpo político, que é o Estado, foi instituído através de um pacto social e deve ser dirigido pela vontade geral. Na vida em sociedade, o homem passa a ter duas vontades, ao contrário da vida no estado de natureza. Uma enquanto indivíduo, outra enquanto membro de um corpo social. Como indivíduo, o homem é tentado a querer o interesse individual. Mas o homem social, o cidadão, deve procurar o interesse geral e o bem comum. O homem deve fazer predominar sobre a vontade particular a vontade geral. Aqui temos outro ponto importante que eu pedi para você fixar, que é a ideia de bem comum. O pacto social deu origem a uma forma de associação baseada na união entre os homens, fazendo com que as vontades individuais dessem origem a uma outra vontade, a vontade geral, que deve visar o bem comum. Vamos agora falar sobre a distinção entre vontade geral e vontade de todos, e veremos como a ideia de bem comum está implícita ao conceito de vontade geral. Rousseau fala das vontades individuais
e de uma vontade de todos, que seria a somatória dessas vontades particulares. Acontece que uma vontade individual, ela visa o próprio interesse. E acontece também que a vontade de uma pessoa não necessariamente coincide com a vontade de outra. E por isso a vontade de todos não necessariamente vai visar o bem comum e pode até ser prejudicial à coletividade. A somatória das vontades individuais pode ter outra natureza que não o interesse comum. É por isso que Rousseau faz uma distinção entre vontade de todos e vontade geral. A vontade geral não é de forma alguma a adição pura e simples das vontades individuais. A vontade geral não é simplesmente vontade de todos ou vontade da maioria. Rousseau utiliza a metáfora do Estado como um corpo social. Da mesma forma que pela minha vontade eu tenho o poder de movimentar os membros do meu corpo, tal como eu estou fazendo aqui neste vídeo, pela vontade geral o Estado deve ter o poder de movimentar o corpo político. Mas para que essa vontade seja geral, ela precisa se aplicar à totalidade dos cidadãos. Ela deve visar ao interesse e ao bem comum. E assim nós podemos concluir esta parte do nosso estudo fazendo essa distinção entre vontade geral e vontade de todos, ao mesmo tempo em que conseguimos definir o conceito de vontade geral. A vontade geral, ela visa aquilo que é melhor para todos, independente dos interesses particulares e privados que geralmente costumam existir em uma comunidade. E ela deve não apenas mover o corpo político, mas ela também deve ser a fonte das leis, que nós veremos a partir de agora. Acabamos de ver mais uma característica da vontade geral. Ela deve ser a fonte das leis. Temos então uma relação entre vontade geral e lei. Como se expressa a vontade geral? Através das leis, diz Rousseau. Correspondendo ao enunciado da vontade geral, as leis devem estar acima dos interesses particulares e visar ao interesse comum. Para Rousseau, preocupado em pôr limites aos abusos das vontades particulares nas monarquias absolutistas e no antigo regime, somente através das leis seria possível assegurar por parte do Estado a justiça e a igualdade para todos. A quem o povo deve obedecer? Pergunta Rousseau. E ele mesmo responde, a si mesmo. Mas como é que o povo, vivendo em uma sociedade estabelecida através de normas e regras, vai obedecer a si mesmo? É porque para Rousseau o povo é o soberano. Ele é quem detém a soberania. Em outras palavras, é ele que deve ser o autor das leis. Por isso, as leis, sendo um enunciado da vontade geral, o povo não obedece senão a si mesmo e continua sendo livre mesmo vivendo em um Estado. Essa é a ideia de Rousseau. Uma questão levantada por Rousseau é que, embora a vontade geral vise sempre o próprio bem, pode acontecer dela não saber onde este bem está. E por isso a vontade geral pode ser levada ao erro, mas não por vontade própria. A vontade geral é sempre certa porque quer o bem do corpo político. Entretanto, como cada um pensa que está fazendo o bem, é possível que a vontade seja enganada, pois nem sempre as deliberações do povo são boas. Como se pode então presumir que a vontade geral sempre esteja esclarecida quanto ao bem comum? É no capítulo 3 do livro 2 do Contrato Social que Rousseau discute essa possibilidade da vontade geral errar. E a solução para tal dificuldade é a intervenção de uma espécie de legislador. É então que Rousseau propõe a necessidade de alguém para elaborar as leis. O legislador é necessário para fazer com que o povo enxergue o que não vê por si mesmo, bem como esclarecer as vontades do corpo político, que guie os homens de forma que possam instituir as leis conforme o bem comum, das quais eles mesmos, o povo, munidos de seu poder soberano, são os autores. Quem é esse legislador para Rousseau? Rousseau resgata o pensamento da filosofia política clássica, ao considerar a necessidade da mediação de um ser com qualidades superiores, como era o caso dos reis filósofos de Platão, um indivíduo excepcional, extraordinário, quase divino, nas palavras do próprio Rousseau. Mas é preciso considerar, no entanto, que mesmo existindo essa figura desse legislador, desse ser excepcional, o povo ainda continuaria sendo o autor das leis, pois é o povo quem detém o poder legislativo e tudo deve ser submetido à apreciação do povo, mesmo aquilo que é feito por esse legislador. Rousseau sugere que os cidadãos confiem naquilo que lhes é proposto pelo legislador, o qual, devido à sua capacidade superior de discernimento, pode ser o guia necessário à expressão da vontade geral.
O Rousseau dedica um capítulo inteiro na obra do Contrato Social para falar sobre o papel do legislador, que aqui nós não vamos aprofundar, porque o nosso objetivo aqui é falar do legislador, mas na sua relação com a vontade geral. Porque uma das principais funções do legislador é exatamente essa: captar a essência da vontade geral, por um lado, e, por outro, traduzir essa essência numa linguagem que seja acessível para o povo. Só que Rousseau julgava essa tarefa tão acima, tão além das possibilidades humanas, que ele comparava essa figura do legislador a uma espécie de Deus, como já dissemos. Para descobrir as melhores regras de sociedade que convenham às nações, precisar-se-ia de uma inteligência superior, que visse todas as paixões dos homens e não participasse de nenhuma delas, que não tivesse nenhuma relação com a nossa natureza e a conhecesse a fundo, cuja felicidade fosse independente de nós e, contudo, quisesse dedicar-se a nós, finalmente, almejando uma glória distante, pudesse trabalhar num século e fruí-la em outro. Seriam precisos deuses para dar leis aos homens. Mas como a nossa realidade política está longe de ver seres com essa capacidade excepcional, não acham? Por isso Rousseau não deixa de levar em consideração a existência dos usurpadores, que devem se distinguir do verdadeiro legislador. O verdadeiro legislador ele visa o bem comum, ao contrário dos usurpadores e tiranos que fazem de tudo em busca dos seus próprios interesses e de interesses privados, e se beneficiam de qualquer situação, inclusive da ignorância do povo, se for preciso. E você, acha que algum dia a nossa sociedade poderá ser governada por seres com esse notável saber de que fala Rousseau? Ou tudo isso não passa de mais uma utopia? Até o nosso próximo estudo.